Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à minha palestra. Eu sou o Vinícius, sou o comandante da nave Migre Seu Negócio. Para os chatos, para quem tem bloqueios, eu sou o CEO da empresa Migre Seu Negócio, né? Fazer o quê? Tem gente que tem vários bloqueios em relação ao humor, criatividade, inovação, e é disso que eu vou falar hoje para vocês. Os bloqueios mentais que podem te impedir de ser uma pessoa mais inovadora e mais criativa. Vamos lá? Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a sua última ideia criativa? Quando isso ocorreu? De manhã, de tarde, de noite? E que ideia foi essa? O que te motivou a ter essa ideia criativa? Sabe, outro dia eu perguntei para um amigo, fiz essas perguntas, né? E ele falou que a última ideia foi no ano passado. Aí eu já logo pensei comigo assim, pô, deve ter sido uma ideia sensacional, né? Porque se sobrepôs tudo que já aconteceu durante todo esse ano, todas as ideias, foi uma ideia sensacional. E sabe o que ele me respondeu? Que ele descobriu um caminho mais rápido de casa para o trabalho. Então, eu imagino que ele não estava muito motivado para ter novas ideias, né? E o que traz essa motivação para ter ideias, para trazer inovação para alguma coisa? Eu fico pensando que assim, geralmente eu quero fazer algo diferente do que tem sido feito até agora, né? Geralmente as pessoas pensam, isso aqui não é feito da melhor forma possível, mas pode ser feito diferente, de uma forma melhor, porque a forma atual não está funcionando muito bem. Então são exemplos de motivações que pode te levar a ter uma ideia criativa. Mas nem todo mundo está interessado. Então, o que motivou a sua última ideia criativa? Pensa nisso. Uma outra possibilidade para ter um pensamento criativo é porque é divertido. Você está fazendo alguma coisa que te dá prazer, que te faz se sentir bem, e aí você começa criar novas possibilidades, novas coisas. E quem faz muito isso? As crianças. As crianças, elas se divertem mais, né? Então elas usam a imaginação para criar coisas novas, traz inovação nas brincadeiras. Agora, qual o problema de tudo isso? Quando a gente começa a crescer, começam a vir os bloqueios mentais, que tira toda essa imaginação da criança e começa a colocar uma ideia mais séria, que nos faz pensar, aliás, não nos permitir a ter essas ideias criativas. Mas o que é um pensamento criativo, né? O que é uma pessoa criativa? Uma pessoa criativa geralmente é uma pessoa que sabe de tudo. Ela se interessa por tudo. Ela busca experiências diferentes. Ela aumenta o seu portfólio. Então, a gente usa muito a expressão pensar fora da caixa. Mas você já pensou que talvez você não precisa pensar fora da caixa? E se você aumentar a sua caixa, ou seja, pensa que a criatividade, você tem uma caixa de ferramentas, diversas ferramentas que você pode utilizar para ser mais criativo e inovador. E você acaba tendo uma caixa limitada. Então você precisa aumentar a sua caixa, trazer mais ferramentas, mais ideias, mais conhecimento, mais pensamentos que te permita trabalhar de forma mais criativa, utilizando essas ferramentas. Então agora a gente vai falar dos bloqueios mentais que a nossa sociedade, a cultura, enfim, vários fatores acabam criando, que tira todo esse pensamento criativo que uma criança tem por natureza e vai nos bloqueando, vai nos limitando. Então você vai saber quais são esses bloqueios para que você consiga identificar quais bloqueios você tem na sua mente para poder desbloqueá-los. Vamos lá? Antes de te contar qual é o primeiro bloqueio, eu quero que você pense sobre uma historinha que eu vou contar. Um mestre Zen
convidou um dos seus discípulos para tomar um chá da tarde em sua casa. Conversaram um pouco e chegou a hora do chá. Então, o mestre começou a servir o chá para o discípulo. Começou a servir, a xícara encheu e começou a derramar. Aí o discípulo falou: mestre, o senhor tem que parar de encher a xícara, está derramando. Aí o mestre Zen respondeu: muito perspicaz de sua parte. O que isso quer dizer? Que para a gente poder assimilar novas ideias, muitas vezes a gente precisa esvaziar as ideias antigas. Se você continuar com pensamentos que já pré-existentes para aceitar novas ideias, muitas vezes aquilo não vai ser assimilado, porque a sua xícara está cheia. Então, é o que a gente fala, temos que desaprender para reaprender. Porque muitas vezes aquilo que funcionou até agora, que deu muito certo, muitas vezes não vai dar certo daqui para frente, porque as coisas mudam. Então, tira todos os seus pré-conceitos sobre o que é ser criativo, sobre como as coisas funcionam, libera sua mente para poder assimilar esses 10 bloqueios e as dicas que eu vou dar para você desbloquear, tá bom? Vamos falar do primeiro bloqueio? Presta atenção. O que é isso? O que você me responderia? Você pode estar falando que é uma marca de giz, que é um pontinho na parede. Por que não? Não pode ser um inseto esmagado. Pode ser o olho de uma coruja. Pode ser um poste olhando de cima, assim, o topo do poste. Pode ser a ponta de um cigarro. Pode ser uma estrela. Pode ser uma pedrinha. Enfim. Se perguntar para uma criança, que cor é o céu? Qual é a resposta certa? Me responde você, qual cor é o céu? Azul? Mas e quando está nublado? Não é cinza? Quando está de noite não é preto? Então, o primeiro bloqueio mental é que é a da resposta certa. A gente aprende, principalmente por conta do método de ensino, né, da escola, que a gente precisa ter uma resposta certa para as questões. Qual a função do esqueleto? Sustentar o corpo? Ou proteger o castelo de Grayskull? A gente vê piadinhas na internet que alunos respondem brincando numa prova, num teste, alguma coisa. Mas isso serve muito bem para determinadas situações. A gente precisa ser assertivo, né? Quando a gente está dirigindo um carro, está fazendo uma tarefa rotineira ali, realmente não faz sentido querer fazer diferente tudo. Precisamos, né, ser assertivos. Mas nem tudo na vida é assim. Quando a gente precisa usar a criatividade, a gente precisa se permitir brincar com as respostas, com as ideias. Porque se a gente fica só na primeira resposta certa, a gente já limita desde o começo o pensamento criativo. Eu vou contar só mais uma historinha para ilustrar. Numa certa época, antigamente, não me pergunte o ano que eu não lembro, mas tinha uma doença que ninguém conhecia e fazia as pessoas parecerem que estavam mortas, mas elas não tinham morrido de fato, e elas acordavam de novo. E o que acontece? Algumas pessoas foram enterradas vivas, e aí eles precisavam de uma solução para que as pessoas não fossem, enterradas vivas ali, elas acordassem e ficassem ali enterradas. Então foram procurar respostas. Aí uma pessoa sugeriu colocar água, comida dentro do caixão e um furo com um cano assim para poder entrar ar. Outra pessoa sugeriu colocar uma cordinha com um sino, e aí se a pessoa acordasse ali, já tivesse sido enterrada, ela puxava a cordinha e o sino ia tocar. E aí uma outra pessoa sugeriu uma solução ali que você me diz o que você acha. Falou assim, e se a gente colocasse uma estaca na tampa do caixão, bem na altura do peito? Porque aí quando fechasse o caixão, pronto, garantia que a pessoa não ia, tinha morrido, não ia acordar. Então assim, é uma solução que é um absurdo. Mas a questão é, procure sempre alternativas, a segunda resposta certa. Não foque apenas na primeira resposta certa.
Pense, faça perguntas de formas diferentes. Porque qual era a pergunta? Como garantir que a pessoa enterrada estaria morta? Então, de fato, né, com a estaca no peito é garantir que a pessoa está morta. Então, dependendo da pergunta, a sua resposta certa pode ser diferente. Então, brinque com isso. Faça perguntas diferentes, pense em alternativas. Vamos agora para o segundo bloqueio? O segundo bloqueio é o bloqueio da lógica. Existem dois tipos de pessoas. As que dividem tudo em dois grupos e as que têm um pensamento difuso, não fazem classificação. Eu vou dar um exemplo. Se eu te perguntar qual a semelhança entre um gato e uma geladeira, algumas pessoas vão responder, tem semelhança nenhuma. Outras podem responder, os dois têm rabo, né? O cabo da geladeira e o rabo do gato. Os dois servem para armazenar peixe, né? Põe o peixe no freezer e o gato come o peixe, está armazenando peixe. Então assim, você pode, para ser criativo, você precisa ter um pensamento mais difuso, brincar mais com as ideias. Não existe lógica, certo ou errado, brinque. Os dois tipos de pensamento são importantes no processo criativo. Qual a diferença? Você já mexeu com argila? Já viu uma olaria, né? Alguém fazendo um vaso ali de argila? Enquanto a argila está mole, ela precisa ser moldada. Então você está brincando com os pensamentos. Depois que você moldou aquele vaso, você precisa ser concreto. Você coloca num forno para que aquilo se concretize, se solidifique. Então o processo criativo é um processo onde você precisa primeiro brincar com as ideias, mas se você não pegar esse pensamento lógico depois para aplicar e transformar essa brincadeira em algo concreto, algo aplicável para a sua realidade, também não funciona. Mas geralmente a gente foca só no pensamento lógico e a gente esquece do processo da imaginação, da diversidade das ideias. Vamos lá, eu estou com uma lista aqui de algumas coisas que eu quero te perguntar. O que essas coisas têm em comum? O leão e o imposto de renda, o engarrafamento de trânsito, uma rede de telecomunicação, fluxo de tempo, a cadeia alimentar, o fio do raciocínio, um quadro de referência, falência moral. Todas essas expressões são metáforas. Elas ligam universos diferentes através de uma similaridade e ajuda a explicar uma ideia através de uma outra ideia. Se você pegar no modelo financeiro, você vai perceber que tem um sistema hidráulico das finanças. Olha que engraçado. Inundar o mercado, esvaziar o caixa, patrimônio líquido, conta corrente, fluxo de caixa, afundar a empresa, margem de lucro, nível de preço, injetar capital, dinheiro saindo pelo ladrão. Olha que interessante, você usa várias expressões no dia a dia que você não percebe que a ideia daquele conceito, a explicação foi usando uma metáfora, uma ideia de um outro universo para facilitar o seu entendimento sobre aquele assunto. Vamos fazer um exercício para desbloquear? Crie metáforas. Pense em situações e crie metáforas. Eu escrevi algumas aqui para vocês terem como exemplo. A vida é como uma rosquinha doce. Quando está fresca e quentinha, é uma delícia. Mas acontece que ela geralmente está dura. O buraco no meio é seu grande mistério. Sem ele, não existiria rosquinha. A vida é como cozinhar. Tudo depende do que você adiciona e de como mistura. Às vezes você segue a receita, às vezes você cria.
A vida é como um quebra-cabeça, só não vem com o desenho na caixa. Às vezes não dá para saber nem mesmo se as peças estão faltando. A vida é como uma sala cheia de portas abertas, que vão se fechando à medida que você vai envelhecendo. E aí, vamos criar as metáforas também? Dá um pause no vídeo e cria algumas você mesmo. Fazendo um resumo do que a gente falou até agora, para ter um processo criativo, você precisa de uma boa dose de pensamento difuso, para depois ter uma boa dose de pensamento concreto, e também para desbloquear, fique pensando nas metáforas que você usa no dia a dia, tente criar novas metáforas. Fazer esse exercício constante vai te ajudar a ter novas ideias. Vamos ao terceiro bloqueio? Eu chamo de as regras do jogo. Pensa na seguinte situação. Você está na sala com seus amigos, e aí entra alguém na sala e tropeça na cadeira e derruba a cadeira e cai no chão. O que você vai pensar da pessoa? Oh, que pessoa desastrada, né? Aí você vai lá, coloca a cadeira de novo, né? Levanta a cadeira. Daqui a pouco entra outra pessoa, tropeça na cadeira de novo. E aí mais outra, e aquele comportamento se repete. O que você pensa? Poxa, tem alguma coisa errada com a cadeira. Você já mudou o que você pensava, não é mais a pessoa que é desastrada. Agora tem um novo padrão de comportamento, onde a cadeira é o problema. O nosso cérebro, ele é mestre, mas é muito bom mesmo em identificar padrões. Isso é ótimo, nos ajuda de várias formas. Mas muitas coisas, muitas vezes você precisa quebrar esses padrões, porque nem sempre esse padrão está certo, nem sempre é a melhor forma de pensar. Picasso disse: toda obra de criação, antes de tudo, é um trabalho de destruição. Tem uma história que eu reservei aqui para vocês para ilustrar esse bloqueio. No inverno de 333 a.C., o general macedônio Alexandre e seu exército chegam à cidade asiática de Górdia. Durante sua estada, Alexandre ouve falar da lenda de um famoso nó da cidade, o nó górdio. Uma profecia diz que aquele que desatasse o nó, estranhamente complicado, se tornaria rei da Ásia. Essa história intrigou Alexandre e ele pediu para ser levado até onde estava o nó. Ele estudou o nó por alguns instantes, mas após várias tentativas sem achar a ponta da corda, ele pensou de uma forma diferente. Ele ficou se perguntando como poderia desatar o nó. Ele falou: é simples, basta eu estabelecer minhas próprias regras. Então ele pegou a espada, cortou o nó no meio e pronto, desatou o nó. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente tem que quebrar as regras, né? Pensar de forma criativa, de forma inovadora, muitas vezes é só pensar diferente, quebrando aquele padrão pré-estabelecido. Ele chegou no resultado da mesma forma. Copérnico quebrou as regras quando disse que a Terra não era o centro do universo. Presta atenção nesse vídeo aqui. Até certo ponto da história, todas as pessoas que praticavam esporte de salto com vara, eles pulavam de frente e conseguiam atingir até certa altura. Foi quando uma pessoa parou e pensou: e se eu quebrar as normas? E se eu saltar diferente? E testou saltar de costas. E foi uma grande inovação no esporte que passou a ser o novo padrão. Dá uma olhada para o teclado, para o seu teclado. Sabe por que as teclas estão nessa posição? Até certa época, tinha um problema com as máquinas de datilografia. As teclas ficavam coladas quando os datilógrafos teclavam rápido demais. Batiam as teclas rápido demais. E qual foi a solução encontrada para o problema?
Bom, eles pensaram, para resolver esse problema, vamos fazer os datilógrafos teclarem mais devagar. E o que eles fizeram? Colocaram a ordem das letras de forma que dificultasse mais a digitação, reduzindo a velocidade de digitação das pessoas e evitando que as teclas ficassem coladas ali na digitação. Acontece que isso não é mais um problema, né? Então, a ordem das teclas no seu teclado não necessariamente são as posições que permitem você fazer uma digitação mais rápida. O computador não tem mais esse problema. Só que aquele padrão pré-estabelecido nunca mais foi questionado. As pessoas se acostumaram com aquele padrão e desde então vem fazendo as coisas da mesma forma. Resumindo, o processo criativo ele não é só criador, ele também é destruidor. Então você tem que quebrar as normas, você tem que pensar em novas possibilidades que não sejam o padrão. Não é porque aquilo foi feito sempre dessa forma que precisa continuar sendo feito da mesma forma. Não tenha medo de ser revolucionário, de ser disruptivo. Quebre as normas e estabeleça uma nova norma para resolver aquele problema que você enfrenta no seu dia. O próximo bloqueio é quando as pessoas falam para você, seja prático, né? Só que, para ser criativo, a gente precisa praticar o e se. Sempre se perguntar, e se? E se chover amanhã? O que vai acontecer com o nosso passeio? E se os animais se tornassem mais inteligentes que o homem? E se a gente pudesse viver 200 anos? E se? Vamos perguntar e se? Porque o homem, o que ele pode imaginar, ele pode realizar. Fazer esse tipo de pergunta e se pode ser que não traga ideias criativas, inovadoras que possam ser colocadas em prática. Mas elas podem servir de ponto de apoio para uma ideia que seja realizável. Há muitos anos, um engenheiro de uma empresa química fez a pergunta: e se a gente colocasse pólvora na tinta da parede? Todo mundo em volta dele ficou apavorado, né, com a ideia. Ele falou, é porque depois que a gente pinta a parede é muito difícil de retirar a tinta. Então bastaria a gente colocar fogo, a tinta ia explodir e pronto, resolvia o problema. Essa ideia, claro que não tem sentido nenhum, mas serviu como ponto de apoio para uma ideia diferente. Eles falaram, olha, essa ideia não é possível de ser aplicada, mas e se a gente colocasse algum aditivo na tinta que depois, quando quisesse retirar a tinta, pudesse colocar algum outro aditivo e ela ia se soltar facilmente. Então, é uma ideia de que essas perguntas aparentemente doidas, malucas do e se, podem servir de ponto de apoio para uma outra ideia criativa. Uma cidade na Holanda também estava com problema de lixo, era uma cidade que era ok, limpa e começou a ter muito problema de lixo. E aí perguntaram, e se cada vez que alguém jogasse um lixo ali na lixeira, no local certo, a lixeira soltasse uma moeda de R$1? Aí falaram, pô, impossível, vai falir a cidade, né? Mas essa ideia serviu como muleta para uma outra ideia. Falaram, e se a gente colocar então uma piada para a lixeira contar quando alguém joga o lixo na lixeira? Então eles colocaram várias gravações, trocavam semanalmente as gravações na lixeira. Toda vez que alguém colocava o lixo, tinha um sensor que identificava e contava uma piada. E virou uma febre, porque as pessoas acharam aquilo interessante e começaram a jogar lixo ali, caçar as lixeiras na cidade, que tinham recurso, só para ouvir qual era a piada da semana. Uma causa importante desse bloqueio do e se, que a gente não nos permite fazer essas perguntas, é porque a intensidade com que a pessoa usa a imaginação é inversamente proporcional à punição que ela recebe. O que isso significa? Que para as crianças é permitido imaginar, brincar, para os adultos não. Você vai numa reunião, por exemplo. Imagino que vocês acompanham reuniões também, participam de reuniões, enfim.
Aí o pessoal chega na reunião, tem as brincadeirinhas, pergunta da vida, tal, aí chega uma hora que alguém fala, bom, então vamos falar sério agora. E aí o que acontece? Já vem aquele bloqueio. Parece que a partir daquele momento não nos é permitido mais imaginar, brincar, ter um pensamento criativo. Esse tipo de pensamento que é tão importante para esse processo criativo. Próximo bloqueio. Evite ambiguidades. Vou ler uma historinha aqui, mais uma, para vocês, para ilustrar. Na década de 60, um ex-diretor do FBI estava lendo a cópia datilografada de uma carta que havia ditado para a secretária. Como não gostou da estética dada à carta que ela escreveu, ele escreveu uma nota embaixo. Watch the borders, que significa observem as margens em inglês. Qual foi o resultado? Os agentes do FBI ficaram 2 semanas em estado de alerta ao longo das fronteiras americanas com o Canadá e com o México. Ou seja, ele estava dizendo para cuidar com as margens da carta, né? Para evitar ali deixar uma estética mais legal. Mas tem essa ambiguidade nas palavras. Muitas vezes a gente fala uma coisa e se a pessoa não está contextualizada, ela acaba entendendo outra. Então, por isso, as pessoas criam esse bloqueio, falam, eu vou evitar ambiguidades, né? Porque para facilitar o processo de comunicação. Mas no processo criativo, a ambiguidade é uma coisa muito boa. Vou pedir para você fazer um exercício. Qual é a metade de 8? 4. Dividiu por 2, 4. Ou se você desenhar um 8, cortar no meio, pode ser um E, um 3. Pode cortar na horizontal, fica um 0, um O. Então, a resposta certa depende do seu ponto de vista. Agora, presta atenção nessas letras, anota essas letras, dá um pause no vídeo, anota essas letras e corte 6 letras e forme palavras a partir dessas letras. Pronto? Voltou o vídeo? Tentou achar alguma combinação? Fazendo esse exercício, um programador resolveu fazer um sistema. Falou, eu faço um sistema ali, fácil, que vai fazer combinação. Qual foi o resultado? Um monte de combinação de letras que não tinham sentido nenhum, né? Não formavam uma palavra. Por quê? Porque o computador ele precisa do input certo para dar a resposta certa também. Agora faz o teste. Corte exatamente essas letras, de onde está escrito 6 letras. Vê o exemplo aqui na tela, todas as letras, tira a palavra 6 letras e vai formar a palavra banana. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para os desafios, para ter uma resolução de um problema de forma criativa. Algumas formas de você estimular esse pensamento com ambiguidades. Você pode usar o humor, por exemplo. Você sabe por que o rico nunca tem dinheiro no bolso? Porque ele aplica tudo na bolsa. Por mais infame que seja a piada, leia livros de piada, assista programas de humor, né, stand-ups, porque o humor trabalha muito com isso, com essa ambiguidade nas palavras, né, nas questões da vida, na formulação do contexto. E aí isso pode ser um bom exercício, tirar esse bloqueio para aprimorar esse seu processo criativo. Eu vou te dar alguns exemplos de pensamentos ambíguos do filósofo Heráclito. Tudo flui. Não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. O homem está mais próximo de si mesmo quando atinge a seriedade de uma criança brincando. Então, resumindo, todos nós aprendemos a evitar ambiguidade porque pode trazer muitos problemas de comunicação. Só que nesse processo criativo, isso é uma coisa boa. A gente precisa usar a ambiguidade porque corre o risco de sufocar a nossa imaginação. Legal? Então vamos para o próximo bloqueio. O próximo bloqueio é que é proibido errar. A gente
se for ver em termos práticos, realmente a gente precisa ser mais assertivo, né, para ter mais desempenho. A gente é avaliado pelos nossos erros, né? Então, se você errou uma questão, não tirou mais 10 na prova, tirou 9, né? Tirou 8, enfim. Então a gente é estimulado com essa cultura de que é proibido errar. Só que tem um detalhe: as maiores invenções e inovações aconteceram no processo de erro, quando alguma coisa deu errada, mas serviu para a descoberta de uma inovação. E nós temos vários exemplos aqui. Tem uma história interessante para te contar. Tem um cara chamado Charles Kettering. Ele era um gênio da indústria automobilística e lá para 1910, 12, quando a indústria automotiva começou a explodir, ela tinha um grande problema. Um problema do motor que a gente fala que é bater o pino. Bater o pino acontece quando a gasolina demora muito para explodir dentro do cilindro e aí o motor perde a eficiência. E aí ele pensou, como que eu posso fazer para adiantar esse ponto de explosão da gasolina? Ficou pensando em adiantar, e ele lembrou de uma flor que nascia no inverno antes das outras flores. Geralmente as flores nascem na primavera, mas essa flor ela se adiantava. E uma das características da flor é que elas tinham as folhas vermelhas. Essa flor é a flor de maio. E as folhas vermelhas, elas ajudam a absorver a luz em certos comprimentos de onda, lá, coisa de físico, né? Mas aí o Charles teve uma ideia. Falou, e se eu adicionar a cor vermelha na gasolina? O que será que acontece? Porque essa é a característica da flor de maio, que faz ela se adiantar. Então, se a gasolina for vermelha, quem sabe o ponto de explosão dela também não adianta. E aí que veio o erro criativo, inovador e o fato interessante. Ele começou a buscar coisas ao redor que fossem vermelhas, um corante, alguma coisa assim, para colocar na gasolina. Ele pensou, um corante já resolve. Como ele não encontrou nada, ele só encontrou um vidro de iodo, e o iodo é vermelho. Aí ele falou, bom, vou usar o iodo aqui para dar a cor vermelha na gasolina, vai resolver para eu fazer o meu teste. Qual foi a surpresa do Charles? Que realmente o motor parou de bater pino. A gasolina se adiantou porque ela era vermelha. Ele ficou com essa pulga atrás da orelha. Falou, eu vou me certificar. Eu vou usar uma outra substância para dar cor vermelha à gasolina. E aí ele fez vários testes e descobriu que não era a cor vermelha que resolvia o processo da explosão da gasolina. Era de fato o iodo. Então foi uma descoberta por acaso, mas que a partir de uma ideia que serviu de ponto de apoio para a realização do teste. E a questão é, não tem problema tentar e errar. Errar não é problema. Claro, precisa do erro calculado, do momento certo, na hora certa, mas durante o processo criativo de inovação, errar é bem-vindo, porque pode te trazer uma solução para um problema que você nem imaginava resolver, ou algo pode te ajudar a resolver, algo que você nem imagina pode te ajudar a resolver esse problema e trazer esse processo criativo. A natureza é um bom exemplo do erro criativo. Muitas vezes, um erro genético traz uma questão assim, deficitária para a espécie, né? Então, a gente vê alguma pessoa com deficiência, é um erro genético. Mas muitas vezes isso traz uma evolução. Algumas vezes isso traz uma evolução, na verdade. Então, se não fosse esses erros genéticos, imagina o que seria de nós agora. Estaríamos ainda como amebas, né? Porque a evolução da natureza se deu através desses erros genéticos, que ocasionalmente trazem avanços bons. Então é o seguinte, da próxima vez que você errar, em vez de ficar reclamando, se culpando, enfim,
tenta usar isso como ponto de apoio para uma ideia nova. Ah, e muito importante, você tem que distinguir o que é erro de ação e erro de omissão. Por exemplo, se você errou porque foi distraído, desleixado, enfim, aí não vale. Tem que ser aquele erro por tentativa. E vamos fazer um exercício? Que tal você tentar errar pelo menos uma vez a cada dia? Tentar fazer pelo menos alguma coisa arriscada que você não tem certeza que vai acertar, e aí provavelmente você vai errar. Mas vamos exercitar esse músculo do risco, de você estar mais aberto ao risco, correr riscos, e são riscos calculados, e você poder usar esses erros como ponto de apoio. E não se esqueça que toda vez que você erra, você descobre uma forma nova de não fazer aquilo que você quer fazer. Já estamos no 7º bloqueio. Vamos lá, o bloqueio da brincadeira. Brincar é falta de seriedade. Agora me responde uma coisa. Em quais situações você tem novas ideias? Quando você está realizando ali as atividades da sua rotina, você está no trabalho, ou quando você está tomando banho, está dirigindo, está praticando exercício, está brincando. Tem gente que é quando alguma coisa quebra e precisa consertar, tem gente que é quando está com o prazo apertado para alguma coisa, né? Então, são várias situações diferentes que podem fazer você a ter uma nova ideia. Eu, por exemplo, é quando eu estou distraído ou eu estou ali com os amigos tomando uma cerveja. Vou exemplificar de novo aqui para vocês a importância do brincar no processo de inovação, de aprendizado e criativo. Tem um brinquedo que chama fita de Moebius, que Moebius era o sobrenome do cara que inventou essa fita. Vou pegar aqui um pedaço de papel e vou juntar. Virou um anel, certo? O que acontece se eu cortar esse anel? Eu tenho 2 anéis. E se, em vez de eu colar o anel desta forma, eu faça uma pequena volta nesse anel, né? Em vez de assim, eu cole assim, eu cole ele assim, faça essa volta aqui. O que acontece? Descobriram que se usar isso como uma correia em uma máquina, em vez de ter um desgaste só do lado de dentro da correia, a gente tem um desgaste menor do lado de dentro e de fora. Por quê? A correia vai girando assim e percebe que o lado de fora você vai fazendo a volta e ele vira o lado de dentro. E faz a volta e vira o lado de fora. Então tem um desgaste por igual. E o mais interessante, se a gente cortar essa fita no meio, ó, a última parte aqui para eu cortar no meio da fita. Em vez de eu ter 2 anéis, como na outra fita, eu tenho uma fita de Moebius maior. Eu tenho uma correia maior. Isso aqui serviu como brincadeira durante muitos anos. Muito tempo. Até que alguém
teve um olhar diferente, um olhar criativo, e pensou, pô, isso tem uma aplicação prática numa máquina, por exemplo, e eu diminuo o desgaste da correia, logo diminuo a manutenção. Mas essa descoberta da fita de Moebius foi por acaso, foi apenas como uma brincadeira, tinha um foco numa aplicação. E muita coisa é inventada desta forma, apenas como uma brincadeira, e a aplicação ela vem depois, né? Não necessariamente aquilo foi concebido para resolver um problema. Então vamos lá, algumas dicas. Da próxima vez que você tiver um problema, brinque com ele. Se você não tiver problema nenhum para resolver, brinque mesmo assim. E faça do seu local de trabalho uma brincadeira também, sempre que possível. Agora, o próximo bloqueio é o bloqueio do especialista. Sabe quando você fala, isso não é da minha área? Então, vamos conversar sobre isso? Pois bem, muitas ideias também surgiram da combinatividade de áreas diferentes. Uma ideia, uma aplicação de uma ideia em alguma área que serviu para ser aplicada de uma outra forma para resolver um outro problema. Por exemplo, Gutenberg pensou, e se eu usar o conceito da prensa de vinho para colar os tipos, ali as letras na prensa, e usar para imprimir no papel? Entendeu? Você pega duas ideias diferentes e juntas, combinadas, elas formam uma inovação. Para você praticar a combinatividade, do que você precisa? Aumentar o seu repertório. Então você precisa buscar informações, conhecimento em áreas que não são a sua área de especialização. Dessa forma, você vai conseguir pegar essas ideias, essas informações e ter uma melhor aplicação na sua área. Então, qual foi a última vez que você leu uma revista que você nunca tinha lido antes? Ou assistiu um filme de um gênero que você não gosta? Ouviu uma música de um estilo que você não gosta? Ou leu um livro sobre um tema que você nunca tinha lido? Então é importante você trazer esse conhecimento genérico para você aumentar o seu repertório e ter mais ideias para aplicar no seu processo criativo. Agora eu vou falar de um último bloqueio. Bloqueio mental, quando a pessoa não acredita que ela é criativa. Me responde essa pergunta, você se acha uma pessoa criativa? Eu vou dizer uma coisa. O primeiro passo para não ser uma pessoa criativa é você acreditar que não é uma pessoa criativa. Aí você, pronto, já mata a criatividade logo de começo. Pronto, não sou criativo, então não vou nem pensar nessa ideia aí, resolver isso aí. Não sou criativo mesmo, pra quê? Então você nem tentou, entendeu? Você já acredita que você não pode fazer, ou que você não é criativo, já mata a ideia ali logo de início. Então você tem que mudar isso na sua cabeça, mudar o seu mindset. Primeiro você precisa acreditar que você pode ser criativo, você pode ter uma ideia criativa. Sem isso, nada de mais válido que a gente conversou aqui. Primeiro você precisa acreditar. Eu vou te trazer um exemplo de uma historinha aqui. Era uma vez duas rãs que caíram num tacho de creme. A primeira rã olhou e falou, isso aqui é muito fundo, eu não vou conseguir sair daqui. E aí ela parou de nadar e afundou e morreu. A segunda rã ficou lá, tentando, se debatendo. Ficou tentando, até que aquele tacho de creme virou manteiga. E ficou mais sólido, e aí ela conseguiu escapar. Moral da história. Se você não tentar, aí que você não vai conseguir mesmo. Moral da história. Se você achar que pode encontrar uma segunda resposta certa, é bem possível que você descubra. Se você quiser ser mais criativo, acredite no valor das suas ideias e persista para você poder desenvolver algo a partir delas.
com certeza você vai correr mais riscos, você vai errar, você vai quebrar as normas, você vai ser bobo, você vai brincar, mas você vai passar pelo processo criativo e vai se tornar uma pessoa mais criativa. Vamos fazer alguns exercícios para pensar? E se a função que você exerce hoje deixasse de existir amanhã? O que você faria? Pense em 3 perguntas e se relacionadas a alguma situação que você está trabalhando atualmente. Aí você usa cada uma delas para ampliar sua perspectiva, pensar em situações diferentes, em respostas diferentes para essa situação. Pensa nos principais produtos e serviços da sua empresa. Que aplicações estranhas, bizarras você poderia imaginar para eles? E como você ia fazer o marketing desse produto para divulgar a aplicação dele nessa situação que você imaginou? Pense nos 3 maiores erros ou fracassos que você cometeu nos últimos anos. Agora pense nos benefícios que esses erros te trouxeram. Quais desses bloqueios você mais se identificou? Eu quero dizer, quais desses bloqueios você identificou que você tem? O primeiro passo para tirar o bloqueio é você identificar que você realmente tem um pensamento que causa esse tipo de bloqueio. Eu vou te fazer um convite. Aqui eu dei um panorama geral dos bloqueios da criatividade e uma ideia de como você pode desbloquear e adotar um pensamento de forma diferente que permita você ser uma pessoa mais criativa. Mas em breve vai ter uma série de vídeos na trilha de criatividade da plataforma Startup Secretary, onde eu vou me aprofundar em cada bloqueio para que você possa identificar situações, possa praticar, ter mais exemplos. Vai ser muito legal. Vai estar disponível só para quem é assinante da plataforma Startup Secretary. Então aproveita a dica aí, que isso dá um curso completo, hein? Espero que tenham gostado. Vida longa e criativa para todos nós.